Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é beleza com saúde. A busca excessiva pela beleza tem levado várias pessoas a fazerem loucuras em prol de um corpo idealizado. Esse ideal de um corpo magro e perfeito e jovem é preconizada pela mídia. Vemos nas redes sociais, revistas, internet e da televisão milhões de falsas dicas de emagrecimento, cirurgias arriscadas para se alcançar esse corpo. Além de fórmulas anabolizantes para adquirir massa muscular e remédios para emagrecer. Nesse programa, vamos trazer para você informações científicas sérias sobre a área da beleza, estética, mostrando os tipos de tratamentos faciais e cirurgias plásticas, tratamentos estéticos corporais para celulite, flacidez e estrias, tratamentos cosméticos e dermatológicos. Nosso objetivo é lhe ajudar a ficar com o corpo bonito de maneira saudável e equilibrada. Para falar sobre isso, nós convidamos 4 especialistas que irão trazer novidades na área estética. Além disso, temos uma novidade no nosso programa hoje. Pensando em você, telespectador, agora será possível enviar suas dúvidas sobre a área de direito e também dúvidas sobre a área de psicologia, que serão respondidas a partir de hoje no nosso programa Saúde Hoje. E com estreia também do bloco Saúde Mental, a psicóloga clínica Michele Maimone estará abordando o tema A Palmada Educa? E no direito hoje, a advogada Gesiane Botti estará falando sobre o tema o direito da mulher. Nos aguarde e já voltaremos. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimone é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimone tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos. E ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimone. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone, doutora Aline Maimone, experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é beleza com saúde. Nosso objetivo é mostrar até que ponto as intervenções no corpo humano são necessárias e quando isso pode se tornar uma obsessão, levando a pessoa a cometer loucuras e a se submeter a cirurgias arriscadas e desnecessárias. Para falar sobre isso, nós temos os seguintes entrevistados. Inicialmente, Dagoberto de Souza Júnior, médico otorrinolaringologista, formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, especializado em otorrinolaringologia pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, com pós-graduado em auditoria e saúde pela FGV. Também a cirurgiã plástica Fabiana Turchiari, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Brasileira de Laser. Residência em cirurgia geral pela USP. Fellow-up em Clínica de Cirurgia Plástica, professor Ivo Pitangui. A psicóloga clínica Michele Maimone, graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, especializada em psicoterapia infantil e do adolescente, especialista em saúde mental e pós-graduada em terapia de casal através da faculdade FTSA, afiliada à Universidade de Chicago, Estados Unidos. Eu agradeço a presença de todos
para a gente falar sobre esse assunto tão importante e tão atual que é a beleza com saúde. Nos aguarde e já já voltaremos. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone, doutora Aline Maimone, experiência e atualização na área de glaucoma. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$ 300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. Estamos de volta com o tema Beleza com Saúde. Nesse primeiro bloco nós vamos avaliar os aspectos psicológicos ligados à cirurgia plástica. Bom, inicialmente, a Fabiana, eu gostaria que você nos definisse pessoas, no caso, né, que têm recorrido a cirurgias plásticas indiscriminadamente. Muitas vezes elas têm necessidade disso? Eu costumo falar para os meus pacientes, uma boa indicação normalmente reflete em bons resultados, mas existem duas situações que são muito comuns no consultório de cirurgia plástica hoje, na busca pela beleza. Uma situação é aquela, por exemplo, quando a mulher começa a envelhecer e aparecem os primeiros sinais de envelhecimento, as rugas faciais, a flacidez no corpo, e ela começa uma busca pelo rejuvenescimento, mas não uma busca saudável. Um excesso de procedimentos, ela faz uma cirurgia facial, melhora, mas ainda não contente, faz um preenchimento em algumas ruguinhas que ficaram, ainda não contente, faz uma toxina, e aí começa uma busca incessante por um rejuvenescimento que fica impossível de ser atendido com os recursos da medicina e da cirurgia plástica hoje. Isso é muito comum e precisa ser muito bem explicado para a paciente o que o procedimento alcança e o que não alcança, para que ela faça procedimentos de forma saudável. Uma outra situação são as dismorfobias, que é um transtorno, são patologias em que existe uma discrepância entre o que o paciente realmente tem e aquilo que ele acredita que tem. Que são aqueles casos de meninas magras, lindas e que se acham gordas e que querem fazer uma lipoaspiração na tentativa de melhorar. Então isso o profissional precisa identificar na consulta. Fabiana, no caso, por exemplo, quando os pacientes, né,
tem algum tipo de insatisfação na vida pessoal. Isso pode se refletir na estética corporal? Isso pode, porque o bem-estar ele é psíquico e físico. Então são comuns pacientes que por algum problema na vida conjugal, um problema de relacionamento, acabaram de se divorciar, buscam na cirurgia plástica, na melhora estética, resgatar o casamento, né? Ou conseguir conquistar um novo namorado. E as expectativas vão além daquilo que o procedimento consegue realizar. Então, são procedimentos frustrantes para o paciente e para nós, cirurgiões também. São comuns. No seu dia a dia, por exemplo, quando você entra em contato com um paciente, né, que tem aquela obsessividade, né, com relação à beleza corporal, como é que você lida com esses pacientes? Eu tento identificar desde a hora que o paciente chega no meu consultório, quando ele senta à minha frente, na postura, muitas vezes a postura ansiosa na hora de falar, roendo as unhas, ou batendo muito a perna, ou falando de forma muito rápida e descontrolada. Nós tentamos identificar os possíveis desvios, desequilíbrios que aquele paciente possa ter. E é uma boa avaliação, uma boa consulta, uma boa anamnese, a gente ter o interesse na vida do paciente, no contexto em que ele se encontra, se ele está bem se ela está bem com o marido, se está bem na profissão, se tem algum problema, se está passando por alguma dificuldade, né? Para fazer uma boa indicação. O procedimento ele precisa ter uma boa indicação para que a gente consiga bons resultados. Quando eu falo boa indicação, é o procedimento certo para a pessoa certa, realizado no momento certo. Geralmente isso não acontece muito na prática, né? Porque há entre o que se fala, né, e o que se fala e o que se pensa. No caso, muitos cirurgiões plásticos eles aproveitam a deixa, né, inclusive, do paciente para querer fazer certas intervenções e acabam fazendo cirurgias desnecessárias. Isso acontece, né? Isso acontece, né, com frequência. O ideal é que o paciente seja abordado por uma equipe multidisciplinar. Quando ele apresenta alguma característica de transtorno, alguma característica patológica, eu sempre encaminho para uma avaliação psicológica e peço para que o colega faça uma investigação mais minuciosa do estado psicológico daquele paciente, se ele vai se beneficiar do procedimento, se ele não vai se beneficiar do procedimento, porque toda cirurgia implica em riscos, né? E isso precisa ser muito bem exposto para o paciente antes dele se submeter ao procedimento. Certeza. Bom, você é uma profissional ética, né? Isso é importante. Eu acho que no nosso dia a dia a gente não encontra todo profissional com essa característica, né, de ética, né? Isso é fundamental na atividade médica, né? Dagoberto, você que atua na área, você é otorrino e atua na área da estética do nariz, no caso, estética ou parte funcional, o que geralmente o paciente procura quando vai ao teu consultório? Normalmente o paciente já vem com a queixa estética como uma primeira consulta. Quando ele deseja fazer a parte estética, a gente tem que obrigatoriamente fazer uma avaliação da questão funcional. Até porque normalmente quando você associa os dois procedimentos é onde você tem o paciente respirando bem e realizando, né, a mudança na aparência, que é o que ele normalmente deseja. Eu achei muito interessante isso que a Fabiana colocou, Nelson. Gostaria só de ressaltar, nós normalmente fazemos pelo menos 4 a 5 consultas antes de realizar um procedimento estético no paciente. Porque você tem que sentir realmente se o paciente tem algum desvio de personalidade, de conduta, ou como a Michele falou, se tem alguma alteração no comportamento, se tem algum desvio ou alteração dentro de casa, se está se separando, se está querendo um novo relacionamento, porque o que ele projeta no procedimento cirúrgico, você tem que identificar para que não haja uma frustração, né? Se você vai ficar frustrado porque você realiza um procedimento para obter um resultado que é o que você combina com o paciente, e
o paciente vai ficar muito mais frustrado porque ele não consegue visualizar aquele resultado que era o que ele esperava. Então é muito importante você ter essas consultas. A gente sempre pede que alguém da família sempre acompanhe a consulta, porque às vezes se o paciente não está colocando para você uma questão pessoal, alguém da família pode colocar isso, e de uma forma mais clara, que você consiga identificar. Então são alguns fatores que a gente leva em consideração para poder fazer o procedimento com segurança. Esses são os critérios que você adota então para avaliar, né, se há necessidade, se o problema de fato é funcional ou se o problema é estético, né? Sim, na verdade, quando tem uma indicação estética, obrigatoriamente você tem que fazer uma avaliação funcional, porque na cirurgia plástica de nariz você vai diminuir a pirâmide nasal, então você vai diminuir a capacidade de entrada de ar no nariz. Mesmo que o paciente tenha um desvio de septo que seja assintomático, que não lhe cause nenhum tipo de desconforto, após o procedimento estético, ele pode vir a causar, por você diminuir a área de espaço respiratório no nariz. Então a gente procura fazer as duas coisas, avaliar tanto a parte estética quanto a parte funcional também. Muito bem. Michele, geralmente hoje as pessoas estão muito ligadas à imagem, né, visual, né? Por que esse excesso de preocupação com a estética? É um prazer estar aqui, né? E especialmente falar de dois profissionais que eu sei que tem esses critérios éticos que você falou. Eu acho que hoje em dia realmente a gente está buscando muito a imagem, o visual, né? Parecer ser. Antigamente as pessoas desenvolviam mais as questões de caráter, né? Se aprendia um idioma, tocar um instrumento musical, a pessoa era julgada mais pelo que ela era, né, pelas questões internas, pelas suas capacidades, sua inteligência, suas virtudes morais. Hoje não, nós estamos vendo um momento na história em que você é julgado pela sua aparência, pela sua imagem. Então está se buscando muito mais parecer ser do que realmente ser alguma coisa internamente. Bom, e nesse caso, por exemplo, na busca do corpo perfeito, que geralmente existe uma preocupação nesse sentido, né? Por que se gasta tanto para emagrecer? A gente vê isso, inclusive, na mídia, diversas formas de emagrecimento, né? E procedimentos, inclusive, cirúrgicos dolorosos e muitas vezes muito dispendiosos, né? Qual é o teu pensamento a respeito disso? Primeiro que é muito bom que existam todos esses recursos, né, que a gente possa aproveitar dos avanços da medicina para ficar melhor, sentir melhor com o próprio corpo. O que eu tenho visto é que existe um excesso, e esse excesso acontece por quê? Porque as pessoas projetam no corpo concreto, no corpo físico, toda a sua felicidade. Então, existe uma busca de que se eu alcançar esse corpo perfeito, idealizado, magro, jovem, eu vou ser feliz. Eu acho que é muito bom ter um corpo bonito, mas a felicidade não está toda posta no corpo perfeito, até porque perfeição não existe, né? Se a gente for ver, é o que? 2% da população que alcança esse ideal de corpo magro, jovem, alto, né, torneado, branca mais bronzeada, é algo quase que inacessível. E por que a gente quer esse corpo? Gasta-se tanto, em todos os sentidos? Porque acho que existe uma busca inconsciente, algo que a gente não para pensar, que se eu tiver esse corpo todo perfeito, daí eu vou ser feliz. E acho que ser feliz é uma coisa bem mais complexa, que tem a ver com outras questões, além do corpo concreto. No caso da cirurgia plástica, até que ponto ela pode melhorar a autoestima? Eu acho que ela pode melhorar muito, e a doutora Fabiane vai estar falando sobre isso, o doutor Dagoberto também, né? Mas o problema é quando eu tento resolver problemas de outras ordens, né, questões de autoestima mais profundas com a mudança do corpo. Realmente, se eu tenho um corpo que está com problemas assim graves, né, uma pessoa que tem os seios muito grandes, uma orelha chamada orelha de abano, né, um nariz muito adunco, o corpo às vezes realmente disforma, a barriga muito flácida, muito grande, isso vai mudar significativamente a autoestima. Eu só discuto o seguinte, que a autoestima não deve estar baseada só no corpo concreto. A autoestima é eu gostar de mim, eu trabalhar no que eu gosto, eu ter bons relacionamentos interpessoais, eu ter confiança na minha pessoa, eu desenvolver a minha espiritualidade, eu acreditar em outras coisas. A minha autoestima não pode estar só baseada na minha aparência física. Até porque tem muita gente que nunca vai alcançar esse padrão de beleza. Mesmo usando de todo o arsenal, né, cosmético, de cirurgia, e ela vai estar sempre à margem desse ideal de beleza, então ela vai sempre se sentir infeliz. Então acho que a autoestima vai além do corpo. No caso, por exemplo, da cirurgia plástica, muitos pacientes procuram, né,
e geralmente tem falsas expectativas, no caso, né, a respeito dos resultados, né? Isso é possível acontecer? Sim, e a doutora Fabiane vai até falar mais sobre isso, mas o que eu vejo na minha clínica é que, assim, primeiro as pessoas buscam uma cirurgia plástica achando que não vai ter cicatriz, né? Que vai ficar tudo perfeito, chega lá com a revista da Jennifer Lopez e quer virar Jennifer Lopez. Bem que eu gostaria que se fosse real, viu? Até eu ia querer que fosse possível, mas não é possível, né? Então são essas expectativas fantasiosas e reais que existem. No caso, por exemplo, quando o indivíduo está preocupado, né, com a melhora da sua estética, né, isso pode ocultar algum problema psicológico? Quando você fica obsessivo em cima disso, né, fazendo inúmeros procedimentos, só pensando no seu corpo, tem pessoas que malham 2 horas por dia, que só gastam todo o seu dinheiro com cosméticos, com medicações, com cirurgias plásticas. Então eu acho que daí isso pode ocultar outras questões que estão ali, que não são da ordem do físico. Pode ser uma insatisfação conjugal, ou você está trabalhando num emprego que você não gosta. Questões muito mais profundas, né, que às vezes passam despercebidas, até porque são mais complexas às vezes de serem resolvidas. E no caso, assim, quais são os aspectos psicológicos que podem estar inconscientes, né, quando se pensa em um corpo escultural como sendo ideal de beleza feminina? É como eu te falei, eu acho que o principal é a busca da felicidade, acreditar que com o corpo perfeito eu vou ser feliz e tudo vai se resolver. E não é por aí. O corpo vai estar modificado, você vai resolver aquela característica física, né, aquilo que está te incomodando, mas você não vai resolver um problema conjugal, você não vai resolver um complexo, uma insegurança de outra ordem. Como, por exemplo, na rinoplastia eu vejo isso, né, isso muda muito a identidade do indivíduo. Então tem adolescentes, eles querem mudar o nariz, não porque o nariz é feio, mas porque esse nariz parece com aquele vô que eu detesto, né, ou é uma característica da família que eu não suporto parecer com essa parte da minha família. Então tem que ver o que está projetado nessa parte do corpo que quer ser modificada. Bom, eu quero agradecer por enquanto a participação da Michele, né, Maimone, nessa área que você atua, que é psicologia clínica, né? E lembrando que a gente vai continuar o nosso bate-papo, inclusive, falando sobre esse tema tão importante, tão atual, que é beleza com saúde. Nos aguarde, já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimone é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimone tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimone. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$ 300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. E o tema em pauta é Beleza com Saúde. Agora nós temos um novo convidado, né? Que é o dermatologista Júlio Seguesi. Júlio, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Lembrando que ele é formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, ele também tem especialidade em dermatologia pela PUC de Sorocaba.
Muito bem. Fabiana, dentro desse contexto, né, os procedimentos não invasivos também fazem parte da cirurgia plástica? E, na sua experiência, quais são os mais procurados? Fazem parte, né? Hoje nós consideramos, pelos últimos dados de pesquisa do Datafolha, que em média existem 9 milhões de procedimentos não invasivos sendo realizados dentro da estética no mundo, em todo o mundo. E desses procedimentos, os mais comuns que mais aparecem para a gente é a aplicação dos neuromoduladores, que é o famoso Botox, e a aplicação de preenchedores. São substâncias que melhoram a aparência das rugas, da pele. E no caso, por exemplo, hoje em dia é muito procurada melhorar a estética corporal através da lipoaspiração, né? Eu queria saber nessa área de atuação tua, né, qual a tua experiência, e se é algum tratamento alternativo que pode ser utilizado em vez da cirurgia? Sim, a lipoaspiração também é um carro-chefe da cirurgia plástica estética. Hoje é uma das cirurgias mais realizadas dentro da cirurgia plástica em todo o mundo, abrangendo mais ou menos 19% de todos os procedimentos de estética são as lipoaspirações. E o mercado melhorou muito nessa área especificamente. O que a gente precisa avaliar é a indicação. Então, assim, os pacientes que estão com sobrepeso ou obesos, que procuram o procedimento para emagrecer de uma forma mais rápida, aí não está indicado. Para esses pacientes, a lipoaspiração não é um bom procedimento. A lipoaspiração se reserva àqueles pacientes que mesmo com atividade física, mesmo estando no peso, ainda tem alguma gordurinha localizada difícil de resolver. Aí a gente faz a retirada dessa gordura através da lipoaspiração. E os aparelhos mais modernos hoje são aparelhos de ultrassom, vibro e mais recentemente ainda o laser, que veio para revolucionar a medicina. Hoje a gente utiliza laser em oftalmologia, laser em dermatologia, laser em diversas outras especialidades da medicina. E na cirurgia plástica para lipo também trouxe enormes benefícios, porque facilita o derretimento da gordura. Então o contato do laser, dessa fibra óptica com a camada de gordura, faz com que derreta a gordura e facilite a sua aspiração. Então o trauma é muito menor, o paciente pode voltar para suas atividades mais rápido, fica menos roxo, não é um procedimento tão dolorido como as lipoaspirações tradicionais, que hoje já são consideradas mais arcaicas, e é um tratamento para áreas de pequena flacidez. Não é para aqueles casos de abdômen acentuado, nem dos culotes da vida, não, né? Não, para esse aí tem que suar a camisa na academia. Academia também. Mas muitas vezes eles não desaparecem, né? E às vezes, geralmente, é necessário fazer a cirurgia, né? No caso, por exemplo, nós tivemos, não é tão bem recente, né? Um assunto sobre as próteses mamárias, né? Muitas delas que foram retiradas, né? Em muitos pacientes, né? Por contaminações. O que você poderia dizer a respeito da qualidade das próteses mamárias? Sim, então, juntamente com a lipoaspiração, as próteses de mama são também uma das cirurgias mais realizadas dentro da cirurgia plástica em todo o mundo, abrangendo 17% desses procedimentos. Então, o mercado nessa área é um mercado muito amplo, o faturamento é muito grande. Existem inúmeras empresas e marcas que fabricam, de fabricantes de próteses mamárias, de implantes mamários. Então, como qualquer outro bem de consumo, tem produtos de boa qualidade e produtos de má qualidade. Os congressos fazem uma comparação e testes de qualidade dos diferentes implantes para mostrar para os cirurgiões plásticos quais os implantes mais seguros, com alta resistência, com alta tecnologia, preenchidos com silicone de boa qualidade. Então, o caso desse implante mamário especificamente foi uma indústria que produziu implante de má qualidade, que o recheio era de silicone industrial, causando danos à saúde de muitas mulheres. Quando você decidir fazer uma cirurgia plástica, colocar um implante de mama, a dica é primeiro procurar um cirurgião plástico credenciado com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e conversar com o seu cirurgião plástico sobre a qualidade do implante que vai estar sendo usado em você. Há quantos anos ele existe no mercado, se ele já esteve envolvido com algum problema
ou escândalo, procurar na internet, procurar informações com profissionais da área para se certificar de que o implante usado é um implante seguro e de boa qualidade. Muito bem. Dagoberto, no caso, falando sobre a rinoplastia, né? Em que casos ela é indicada? Na verdade, isso é muito importante de ser colocado, Nelson, pelo seguinte: existem alguns, como você falou bem no bloco anterior, com relação à questão de ética médica. Existem alguns médicos que promovem indicação para cirurgia estética. Isso é completamente errado. O paciente tem que chegar até o teu consultório manifestando o desejo de fazer aquela mudança. Eu acredito que não acontece tanto no caso da Fabiana, porque como cirurgia plástica o paciente já vai procurar a mudança estética. Mas às vezes não, às vezes o paciente vai ao meu consultório por uma alteração de uma auditiva ou qualquer outro problema relacionado à área de otorrinolaringologia, e ali ele às vezes manifesta o desejo de uma correção estética, né, para melhorar a aparência do nariz, da orelha, da pálpebra ou o que seja. Então é muito importante que fique claro que não é o médico que indica a cirurgia estética. O paciente tem que manifestar o desejo de fazer o procedimento estético, porque se você induzir o paciente a fazer um procedimento estético, o resultado vai ser sempre ruim. Por quê? Porque ele não queria, ele não foi te procurar para isso. E você o induziu a realizar um procedimento estético. Eu tenho inclusive uma paciente que fez um procedimento estético, basicamente pelo que ela me disse, porque o marido a induziu a fazer a cirurgia plástica de nariz. E ela ficou com uma alteração mínima, que você tem que observar de forma muito criteriosa para poder identificar essa alteração. E agora ela quer corrigir essa alteração também. Por quê? Porque ela não queria fazer o procedimento inicialmente, então ela foi induzida. Então o paciente tem que manifestar o desejo até para ele poder comprar o pacote, que é aguentar o pós-operatório, que é a obstrução nasal, aguentar o edema, né, o inchaço que acontece, o hematoma, porque na primeira semana o paciente normalmente tem algumas alterações que são desconfortáveis. Então, para que ele possa aceitar esse pós-operatório, ele tem que realmente estar disposto a realizar o procedimento. E ficar essa questão que o médico ele tem que ter ética. O paciente tem que manifestar o desejo para que o resultado pós-operatório seja adequado para todos, para o médico, para o paciente também. Júlio, no caso, por exemplo, do rejuvenescimento estético, é uma necessidade saudável, nesse caso, por exemplo, né? E além do bem-estar estético, traz algum benefício para o paciente? O importante é tratar as queixas do paciente. Se ela quer fazer um rejuvenescimento estético, ela quer melhorar para ela mesma, para ela ser alguma queixa que ela tem, e ela quer fazer não por causa do marido, não por causa de um outro fator, o resultado vai ser bom dentro da perspectiva que a gente combina com o paciente, que eles falaram, está correto. Então o importante é a gente tentar entender o que a paciente está querendo e a gente, dentro do possível, realizar aproximadamente o que o paciente está querendo. Se tiver essas condições, os dois vão ficar contentes, tanto o paciente como o médico. Bom, a gente sabe que o estresse ele dá uma série de problemas, né, para todas as áreas do corpo humano, né? É a chamada somatização, né? No caso, por exemplo, na pele, pode provocar um envelhecimento? Quer dizer, é a primeira pergunta, não? E existe alguma alternativa, quer dizer, alternativas, né, saudáveis para retardar esse envelhecimento? Existem várias alternativas muito boas. Eu diria que a primeira pessoa está de bem com a vida. Isso é uma coisa importante. Segundo, trabalhar. Terceiro, exercício físico é uma coisa muito importante. Evitar grandes vícios, beber, cigarro, isso envelhece muito. Exposição solar é muito importante. E exercício físico. Uma paciente que ela vem fazer um procedimento estético e ela é uma paciente que está feliz com ela mesma, que ela faz exercício, ela está de bem, o resultado sempre ela vai gostar. Aquela paciente que ela vem fazer um procedimento que ela não está feliz com ela mesma, ela sempre vai achar algum defeito no procedimento. Ela nunca vai estar contente porque na prática está querendo uma outra coisa. Refazer um botox para poder agradar o marido, que o problema todo do botox, a gente vai conseguir melhorar as rugas, mas o problema dela seria, ela teria que resolver com ela mesma, com o marido, com o seu psicólogo, com o seu terapeuta. Então é importante a gente tentar sempre captar o que realmente o paciente está
querendo conseguir com o procedimento e se a gente vai conseguir melhorar. Agora vamos abrir um espaço para a psicóloga clínica Michele Maimone no bloco recém-criado chamado Saúde Mental. O tema em pauta que ela vai abordar é a palmada educa. Michele, na sua opinião, a palmada seria a melhor forma de educar a criança? Dr. Nelson, eu acho que não é necessário a gente bater para educar. É sim importante colocar limite nas crianças, elas têm que ser disciplinadas com certeza, mas não é necessário utilizarmos da violência física. Esse era um recurso muito utilizado antigamente, até porque os pais aprenderam isso com seus próprios pais e seus avós. Hoje em dia nós entendemos que é sim importante educarmos as crianças, colocarmos limites e as crianças devem ser castigadas quando não obedecerem às regras. Sim, as crianças têm que ser castigadas, porque muitas vezes os pais falam alguma coisa, dizem para os filhos que eles serão punidos e depois nada acontece. Dessa forma a criança fica impune e começa a acreditar que ela pode fazer o que ela quiser e não vai ter problema nenhum. Mas para disciplinar uma criança não é necessário usar da violência física, não é necessário bater, nem humilhar, nem xingar a criança, nem destratá-la. Nós podemos educar sim, com muito amor, com paciência, explicando para a criança o que ela está fazendo de errado. Se ela insiste naquilo e o pai coloca um limite e diz que ela será castigada, é importante que esse pai e essa mãe, o cuidador da criança, cumpra com esse castigo. Por exemplo, se eu falo para uma criança, se você não fizer a tarefa, você vai ficar uma semana sem assistir TV. Nós temos que cumprir com esse castigo. Devemos dar castigo às crianças e não bater ou espancar. Bater ou espancar não educa. O que educa sim é ter disciplina, regras claras e que essas regras, quando infringidas, a criança receba uma punição para isso, para que ela aprenda. Obrigado, Michele, pela sua participação hoje, foi muito interessante, né? E se os nossos amigos telespectadores tiverem alguma dúvida, dicas a respeito, né, por favor, acesse através do nosso e-mail, através do nosso Facebook. Estamos terminando esse bloco, já já voltaremos com esse tema importante que é a beleza com saúde. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, oferecendo a mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi, especializado em dermatologia e reconhecido pela Sociedade Brasileira Dermatológica, está pronto a atendê-lo, oferecendo o que há de mais moderno para cuidado da sua pele. A clínica dispõe de aparelhos a laser fracionado com CO2, indicado para o rejuvenescimento facial, melhorando o tônus da pele e promovendo uma remodelação do colágeno, além de tratamento para rugas, cicatrizes e estria no corpo. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2, fone 3262-1439. Bela Clínica, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial.
Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje com o tema Beleza com Saúde. Retornando com o Dagoberto, no caso, a orelha de abano, qual é o tratamento que você realiza? Na verdade, a alteração de orelha de abano é quando você tem o paciente com uma malformação, ou da parte do pavilhão auricular por completo, ou da concha, que é onde a gente tem a mudança, onde projeta a orelha para frente. Isso normalmente é uma alteração que é identificada muito cedo, né, apesar de que alguns pacientes resolvem fazer o procedimento na idade adulta, mas desde a idade da infância você já consegue identificar na criança se ela tem uma alteração. Normalmente a gente faz o procedimento de correção com a técnica que se chama otoplastia, onde a gente remove uma parte da cartilagem da concha, pode haver um reposicionamento da concha do pavilhão auricular, e a gente normalmente faz a antiélix, que é uma região que, quando não bem formada, ela projeta a orelha para frente. Então é um procedimento que pode ser realizado a partir dos 6, 7 anos de idade, porque nessa idade a criança já tem uma formação praticamente completa do pavilhão auricular, e é muito bem, o resultado é muito bom. As crianças, apesar de serem inocentes, elas têm um potencial de praticar o bullying, né, com as crianças que têm orelha de abano. Então, desde a infância você já pode ter algumas alterações na escola, onde a criança às vezes é ridicularizada, ou, né, ela pode ser deixada de lado por ter uma alteração estética. Então a gente aconselha sempre que os pais prestem bastante atenção, porque às vezes o isolamento da criança pode ocorrer por uma questão dessa, né? E a criança tem que manifestar o desejo de fazer o procedimento estético, porque mesmo que seja uma cirurgia realizada com 7, 8 anos de idade, vai ter um edema pós-operatório, vai ter um pouco de dor local, porque a orelha é uma região muito sensível, né? Então a criança tem que estar com aquela ideia de que ela vai fazer a correção, mas que vai ter um pós-operatório que ela tem que cumprir algumas regras desse pós-operatório, para que o resultado definitivo seja bom. Fabiana, antes, por exemplo, do paciente ser submetido a uma intervenção cirúrgica, né, uma cirurgia plástica, existem alternativas? Existem. Como eu disse, no caso de pacientes com um pouquinho de sobrepeso, que muitas vezes só com atividade física, com massagens modeladoras, com drenagem linfática e com uma boa dieta, um acompanhamento nutricional adequado, esse paciente consegue resolver as suas queixas e recuperar o bem-estar com o corpo. Existem pacientes fumantes, pacientes que se expõem muito ao sol, que têm um envelhecimento precoce da pele e que através de tratamentos dermatológicos conseguem melhorar as rugas ou uma flacidez discreta, não precisando se submeter a procedimentos mais invasivos. E no caso, por exemplo, quando a gente fala sobre a lipoaspiração, né? Os cuidados pós-cirúrgicos, porque como você acabou de ressaltar anteriormente, é uma das intervenções mais realizadas, né? Acho que é 19%? Isso, 19%. 19%, né? Existe antes do procedimento, que é o pré-cirúrgico, e existe após o procedimento, que é o pós-cirúrgico. Então, um procedimento
se compõe de 3 etapas. Antes de operar, é importante que o paciente faça uma dieta saudável. Existem alimentos que aumentam muito o sangramento, medicações que aumentam o sangramento, ou que aumentam a secreção de ácido pelo estômago, e o paciente já fica um pouquinho ansioso antes de operar. Às vezes corre tudo bem do procedimento e ele tem um pós-operatório desconfortável, com vômitos, com problemas gastrointestinais, porque não foi orientado quanto à dieta. Então, cada fator é muito desses, é muito importante para que o procedimento tenha sucesso, né? No pós-operatório, as drenagens linfáticas, a dieta adequada, e para cada procedimento existe uma dieta adequada. Acho que isso deve acontecer também para pós-operatórios de amígdala, de garganta, que às vezes é interessante que o paciente faça ingestão de alimentos mais gelados, e para a gente também tem isso. A ingestão adequada de alimentos no pós-operatório. Bom, um fato interessante que tem que se levar em consideração também é a cicatrização, né? Após a cirurgia. Isso costuma atrapalhar as expectativas do paciente? Isso costuma ser um problema quando a cicatrização não é boa, né? Por quê? Porque o processo de cicatrização é muito individual. Então, em algumas raças, nos orientais, nos negros, existe uma frequência maior de desarranjos cicatriciais, que nós chamamos de queloides, de hipertrofias. E o cirurgião plástico, o que ele pode fazer é posicionar as cicatrizes ocultas nas roupas íntimas, usar fios mais delicados, usar cola cirúrgica para evitar aquela marca de pontos na pele. A gente tem recursos que favorecem a melhor cicatrização possível, mas médico nenhum tem poder de controlar a cicatrização do paciente. Então, ainda que forem usados os melhores recursos, ainda que as técnicas mais avançadas sejam utilizadas para produzir a melhor cicatriz, ela pode não ficar de boa qualidade. E aí vem um problema, porque os pacientes, por estarem se submetendo à cirurgia com um cirurgião plástico, eles atribuem a nós o poder de controlar a cicatrização. Então, costuma ser um problema quando ela não fica de boa qualidade. No caso, Júlio, para tratamento a laser, você tem uma experiência muito grande na área de dermatologia, né? Como é que é o foco hoje do laser na dermatologia? A gente tem um foco muito grande na área de estética e na área de doença também. Na área do queloide, por exemplo. Hoje o paciente fez uma cirurgia, teve um queloide, a gente faz infiltrações, tem produtos compressivos e tem laser também. Um laser CO2 hoje está sendo muito usado no queloide. Nas estrias vermelhas, a gente faz paciente gestante, colocou uma prótese, paciente ganhou muito peso, apareceu estrias vermelhas, com o laser CO2 elimina acima de 95% a 99%. O resultado é muito bom quando é uma estria vermelha. Nas estrias brancas, o resultado melhora acima de 60%, coisa que 8 anos atrás, 5 anos atrás a gente não conseguia. Então está tendo um avanço muito grande. Para o rosto também um rejuvenescimento importante. Para as manchas a gente tem vários tratamentos. Então é importante saber sempre uma boa indicação para a queixa do paciente. E no caso, por exemplo, após os cuidados do laser, existe algum cuidado que tem que ser realizado, hein? Praticado, no caso? Tem. O grande segredo para fazer um laser é um preparo da pele. Esse é o grande segredo. Vai fazer um laser no rosto, fica aquele vermelhão, aquele eritema, e vai descamar por uma semana. Se não tiver um bom preparo da pele, aí sim pode ter grandes problemas. Então o grande segredo é procurar um bom profissional, fazer um bom preparo da pele que o profissional vai indicar. Aí sim, isso é o mais importante. Ver se o paciente tem algumas doenças, se tem uma boa cicatrização, se tem tendência para ter queloide, se tem tendência para ter herpes. Então você tem que tomar todos esses cuidados. Aí sim, depois você vai fazer o procedimento e o paciente tem que entender e cooperar. Bem, só gostaríamos de lembrar aos nossos amigos telespectadores, né, que agora nós vamos ter um bloco, né, da área jurídica com a doutora Gesiane Botti, chamado Direito Hoje. E o nosso primeiro assunto sobre essa pauta é o direito da mulher. Michele, agora é com você.
É isso mesmo, doutor Nelson Maimone. A partir de agora, nós vamos ter no Saúde Hoje um bloco chamado Direito Hoje. E nós vamos estar respondendo as dúvidas dos telespectadores na área de direito. Vocês podem mandar para a gente um e-mail, ou pelo Facebook, ou pelo site, as suas dúvidas. A primeira que eu queria tirar aqui com a Gesiane Botti, que é nossa convidada, né, a doutora Gesiane, advogada, eu gostaria de perguntar para você sobre o direito das mulheres. Né? As donas de casa, as mulheres que trabalham fora, têm dúvida de quais são os direitos delas. Bom, é um prazer estar aqui com você, eu agradeço o convite. E, primeiramente, embora a Constituição tenha igualado os direitos do homem e da mulher, a consolidação das leis do trabalho traz alguns direitos que ela tem desde a contratação, como o direito de não ter a distinção do sexo, o direito também de não ser vedado ao empregador que ele requisite atestados de gravidez, assegurando a ela o posto de trabalho, a vaga que eventualmente ela venha conquistar pela eficiência e competência dela. Então, esses direitos são assegurados no período contratual, no pré-contratual, desde o período pré-contratual. Dentro do contrato de trabalho, acredito eu que o maior direito que a mulher tenha seja a estabilidade da gestante, que é garantida desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ou seja, nesse período é proibido que o empregador faça a demissão desta funcionária, a dispensa sem justa causa desta funcionária. Na verdade, ela não só essa garantia de que ela tem uma gravidez tranquila, isso para ter um conforto psicológico, a dignidade da pessoa humana, que é um dos direitos consagrado, o princípio constitucional, ela tem esses direitos assegurados. Também, no interim dessa fase, esse lapso temporal em que o bebê, até completar 6 meses, ela tem direito a amamentar o filho por 2 vezes no período do contrato de trabalho, na jornada, por 30 minutos cada vez. Ou seja, mais uma garantia que ela tem de ter o bebê bem cuidado como mãe, embora tenha que ficar longe dele a partir do término da licença maternidade. Então, até os 6 meses ela tem direito a isto. E também alguns direitos relacionados à questão física, à estrutura da mulher. Ela pode ter um peso muito aquém que o homem para a tração, para carregar. Na hora de um trabalho, esforço físico muscular, ela não pode demandar um peso maior que 25 quilos. Ou seja, 20 quilos se tiver ajuda de vagões, trilhos, e 25 quilos se o trabalho não for contínuo. Ela tem toda essa estrutura por uma questão física e proteção à dignidade da pessoa, da mulher. Doutora Gesiane, gostei muito dessa entrevista hoje. Acho que as nossas telespectadoras também puderam saber que, primeiro, pelo que eu entendi e aprendi aqui hoje com você, a mulher não pode ser demitida porque ela está grávida. Ela tem direito a amamentar uma criança até os 6 meses. E ela não deve ser forçada a fazer um trabalho que ela necessite de fazer tanta força como um homem faria. É isso? É isso. Então, vamos ficar atentos aos nossos direitos. E qualquer outra dúvida, vocês podem entrar em contato com a doutora Gesiane. Bom, eu quero agradecer a Gesiane Botti pela participação nesse tema interessante, o direito da mulher. Estamos terminando o nosso programa hoje. Qualquer dúvida ou dicas que vocês tenham, nós temos aí o nosso Facebook e o nosso e-mail, né, que poderão ser acessados, né? E agradecemos a gentileza, a tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde Hoje, 12 anos com você.